Bom dia, gente. Quem está no Brasil, boa tarde aqui em Portugal. A gente está começando o nosso segundo episódio do SEO Técnico Sem Enrolação, aquele programa que vai falar para você de forma prática, simples e sem jargões técnicos, né? O que que é o SEO técnico para você poder implementar aí na sua rotina. E quem está comigo aqui? Amanda Noronha. Oi, Bom dia, Amanda. pessoal. Bora para mais um Vamos episódio? agora, bora para mais um episódio. No primeiro, a gente falou sobre o básico ali de SEO técnico, o que que é, onde começa, onde termina o SEO técnico. Se você ainda não conferiu, clica aqui em algum lugar do vídeo, eu vou colocar o link para você voltar nesse primeiro episódio. E nesse segundo, a gente vai abordar um tema que eu sei que é muito pedido, né? E, sim, e tem muita informação espalhada, e a gente vai aqui trazer essa informação aqui de forma estruturada e, como eu falei no início, simples, prático, para que você entenda como você pode utilizar o SEO técnico na era da IA. E, Amanda, sei que esse tópico aí tá fervendo, né? Tá gerando polêmica. É só olhar o LinkedIn, os grupos de SEO por aí, a discussão tá ferrenha, né? Ah, tá demais. E, bem, a gente vê que né, sempre não é para falar teoria, é para fazer na prática mesmo. E o que a gente vê aqui, né, o que eu percebo no mercado, é que acabam falando bastante sobre dados estruturados. Como você falou até antes de a gente entrar aqui na live, né? Como se somente ter dado estruturado fosse ali a salvação da pátria para que o site fosse sugerido na IA. Sim, eu estava lembrando da época que a gente tinha a FAQ abaixo do resultado orgânico padrão. Que aí todo mundo começou a fazer o esquema de FAQ e 500 FAQs sem critério nenhum, enchendo o site de marcação de dados estruturados, sem pensar na estratégia por trás disso. Será que isso é realmente relevante para essa página? Só colocando a Uhum. rodo. Então, foi o mesmo surto naquela época, todo mundo enchendo o site. Agora, com a IA, quando falam que o dados estruturado é o que vai salvar, vai fazer você ser citado, né? Para ele entender e compreender melhor a página. Agora está todo mundo com a faca de novo, todo mundo com todos os esquemas possíveis e imagináveis, alguns que o Google nem se importa, por exemplo, e colocando ali dentro do site para tentar criar essa citação, né? Aham, aham. A gente vai falar aqui sobre outros itens da parte técnica, sobre redirecionamento, canonical, sobre JavaScript, estrutura de URL, enfim, um monte de coisa que a gente vai abordar aqui. E sempre nessa pegada de como que era, né? Como que era não, né? Como que é atualmente com o Google e como que a gente pode adaptar com a IA. Lembrando que a base é sempre a mesma, a gente tem ali a base de SEO sendo a mesma, mas, claro, tem algumas adaptações. Isso independe do canal, né? Quando a gente faz SEO para YouTube, tem adaptação para YouTube. Para IA, tem para IA, enfim, isso já enfim, a gente já faz isso normalmente. Quem estiver assistindo a gente, o Daniara está no YouTube, Daniara, e também no LinkedIn. O da Amanda está no YouTube E na Twitch. na Twitch. A Amanda é gamer, e se tiver algum gamer aí vendo a gente, já deixa aí o seu comentário para a gente saber, enfim, de onde você está, qual é a sua dúvida, para a gente poder abordar aqui também. Vamos lá, Amanda, começando com o nosso primeiro tópico. Uhum. Vamos lá, o nosso primeiro tópico que a gente vai abordar aqui é. Como eu falei, a gente vai falar de vários itens de SEO técnico, tá? Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar é sobre URLs e a estrutura do site. Como que era, como que é hoje em dia, né? Como que o Google ele prioriza isso, como tem que ser a otimização para o Google e como que tem que ser para a IA. Eu vou abordar aqui como tem que ser para o Google, aí a Amanda já faz aqui o gancho para a IA. Uhum. Mas, enfim,
Para o Google, a gente tem que ter a URL amigável para o usuário e uma URL que seja concisa, tem um limite ali de caracteres. O foco é na palavra-chave e na estrutura ali de pastas do site, né? Essa é a estrutura que o Google, que a gente prioriza para o Google. Mas como que fica agora para a IA, Amanda? O mais importante, né, na estrutura da arquitetura de informação para IA é a relação entre a estrutura da URL, né? Então, eu estou falando de uma categoria de produto, um produto, uma marca e qualquer relação que tem essas três palavras-chave, essas três entidades ou páginas dentro do site. Isso é mais importante do que a própria palavra-chave ali na hora de falar de arquitetura de informação. Claro que o fato de estar organizado numa ordem lógica é a mesma da arquitetura da informação que o Google entendia o caminho e a prioridade das páginas, né? Mas a IA não tem essa questão de tipo a hierarquia tão clara de que essa página é mais importante que essa. Ela quer entender a relação delas e qual vai ser mais importante para responder a dúvida do usuário. Se vai ser a página direta do produto, se vai ser a página direta da marca, isso que é mais importante, essa relação entre essas páginas do que qual que é o grau de importância na hierarquia delas, basicamente. Exatamente. Até no post de divulgação da live, né, fala ali que a gente vai para uma era mais de contexto, né? Assim, a gente passa de sinal técnico para um contexto da IA. E aí, dando até um exemplo disso que a Amanda falou, por exemplo, a gente tem ali um notebook, né? Um notebook, qual o meu aqui? Sonic Master. Eu acho que é esse aqui o nome do meu. Asus, Asus. Então, eu tenho lá o e-commerce, eu tenho o notebook, mas na URL eu tenho, por exemplo, a categoria notebooks, eu tenho a marca Asus e tenho ali o meu notebook, né, o produto em si. A IA, ela entende essa relação entre as pastas, vamos dizer assim. Então, ela sabe que o meu notebook, ele faz parte, o notebook tal faz parte da ASUS e que é um notebook. Ela entende essa relação. Então, quando você for criar ali a estrutura do seu site, pense nisso, como que você pode deixar mais claro para a IA, tá? Essa relação entre as entidades ali dentro do seu site, dentro da estrutura do seu site. Uhum. Eu vi um post do Cadu, agora há pouco no LinkedIn, falando sobre como a gente tem que agir como um bibliotecário, né? Para poder organizar a Aham. informação dentro do nosso site. Eu achei essa relação fantástica. Eu tenho a irmã de uma amiga minha que é bibliotecária, e ela já tem na cabeça, por mais que ela não seja um profissional de SEO, a organização mental na hora de organizar a biblioteca que ela está trabalhando é a mesma que a gente tem que usar nos dias de hoje. Então, a gente estudar temas correlacionados à biblioteconomia enriquece o nosso conhecimento de SEO também. Inclusive nessa organização de arquitetura de informação, do padrão de URL, de criar essa correlação clara. Então, isso é um conhecimento importante. As pessoas menosprezam muitas vezes esse conhecimento, focam só no técnico de SEO direto, sendo que tem essas matérias correlacionadas que enriquecem o nosso conhecimento, né? Eu achei fantástico essa analogia que o Cadu fez no post. Que no caso dele estava falando de esquema, né? Exatamente, exatamente. A gente vai entrar nesse tópico mais à frente, aí eu até vou falar sobre uma live que o Cadu vai fazer com o Alex, tá? Na próxima semana, então fica aí ligado que a gente vai falar mais sobre isso. É, Então, assim, voltando aqui no tópico da estrutura da URL do site, é como, né, a Amanda falou, a palavra-chave não importa tanto assim, o que importa mais é realmente o nome único ali da identidade, né, enfim, ali da estrutura e como ela se relaciona com eh, com toda a estrutura aí do site, né? Como eu falei, tem o notebook, tem a marca e tem o nome do notebook, então tem uma relação ali entre as pastas. Um outro tópico que é interessante a gente comentar e que eu ainda não vi ninguém falando
Amanda, é sobre a parte da URL canonical, né? De você informar qual que é o canonical no site. Porque, assim, para o Google, ele vai ler ali, vai entender qual que é a URL canonical. Por exemplo, a gente pode ter uma URL para uma é, divulgação no Facebook, tem ali o UTM, ou então algum e-commerce que tem uma URL que, aquelas URLs de filtro de categoria, sabe, que gera uma outra, e aí o Canonical aponta para a URL sem filtro. A gente pode informar isso para o Google, ele vai entender perfeitamente essa diretriz de qual que a URL que ele vai, é, enfim, privilegiar ali no buscador, mas a gente sabe que a IA não é assim, né? A IA, ela vai Exatamente. ler todas as páginas, né? Ela vai ler o conteúdo das páginas. E aí, como que a gente tem que ter certeza que está entregando o conteúdo certo para ela sempre. Exato. Ela vai ler as duas páginas assim como o Google faz, porque o canônico, principalmente para o Google, é só uma dica. Ó, eu prefiro que você indexe essa página aqui, mas nem sempre ele respeita essa tag, né? Eu vejo, pelo que eu observei, que a IA acaba respeitando mais até do que o Google, mas não quer dizer que ela não vai rastrear outra página também, ler os dois conteúdos e ver o que faz mais sentido. Mas se a gente tiver uma diferença muito grande entre a página principal e a página que está como canônica, ele pode ficar confuso, assim como o Google, e dar o problema de não saber identificar exatamente qual que é o melhor conteúdo ali para poder entregar na sua citação. Ou no caso do Google, né, qual página ele realmente vai indexar e pode ficar perdido por lá. Então a gente tem que ter muito cuidado ainda em como a gente trata o canônico dentro do site, tanto para IA quanto para o Google, né? Exatamente. A gente tem que ter essa consistência. É, e até continuando esse exemplo aí do e-commerce, né, que faz o filtro e tudo mais, às vezes a gente tem uma URL de um produto que está com preço. E aí a gente coloca ali um parâmetro e muda o preço é diferente, sabe? E aí, qual que é o real e que a IA ela tem que levar em consideração e exibir para o usuário, né? Sugerir para o usuário. Então, não pode ter essa dúvida, né? Você tem que ter, apesar de ter um canonical, você não pode ter páginas diferentes, com conteúdos diferentes, porque um conteúdo diferente do outro, ele vai acabar diluindo, diminuindo, vou falar autoridade, mas assim, a confiabilidade, né, das informações ali ficam ruins. Então, é importante que você tenha esses dois conteúdos sempre iguais ali. Daí a gente volta até para a arquitetura de informação nisso. A gente tem que saber planejar antes. Por que, que eu tenho que ter uma página tão parecida com a outra e ter a necessidade de indicar essa canônica, qual que é a principal, qual que não é? Se a gente planejar bem a nossa arquitetura de informação antes, a gente parte a necessidade disso. A gente vai ter sempre ali o self canonical, né? Sempre para a página real mesmo ali, com a versão principal sem precisar indicar uma outra página como a página principal por ter um conteúdo parecido, uma página com conteúdo diferente, Uhum. né? Então, se a gente planeja isso antes, a gente perde essa necessidade e deixa o conteúdo mais organizado. Sim, sim, sim. Você vê que é mais um básico bem feito, né? Assim, Exatamente. O que eu mais vejo, como eu trabalhei muito com dev construindo sites também, é a falta de planejamento na construção do site já. Nessa primeira etapa, não se pensa direito na navegação, na estrutura das páginas, a hierarquia entre elas. Então, quando a gente não pensa isso desde o início, fica confuso, independente de quem está rastreando o uhum. site, de quem está analisando aquele conteúdo, Sim. né? Até para o próprio usuário, principalmente. Sim, sim, sim. E, bem, se vocês tiverem alguma dúvida, aí tem muita gente aí no LinkedIn, tem a Andresa, tem o Anderson, o Micael, Pablo. Obrigada aí por estar aí acompanhando a gente. Se tiverem dúvidas, comentem aqui no chat. Ó, a Andresa, sim, concordo totalmente com a Amanda. Fazendo analogia com uma casa, a arquitetura da informação é como o alicerce. Exatamente. Até que é.
Andresa aí? Exatamente. E até agora, até emendando com o nosso próximo tópico, que também é um item muito importante para o Google conhecer as páginas, né? A gente vai agora para o sitemap, né? O sitemap, Uhum, eu, ele é, ele sempre foi muito importante. Eu acho que as pessoas não davam tanta atenção assim para a organização do sitemap. Não é somente você colocar ali um sitemap que tenha, sei lá, 50 mil URLs, que eu acho que é ali o limite, né? E esperar que o Google faça o serviço dele e encontre as páginas, porque é, era assim que muita gente pensava, né? Ainda pensa, eu vou colocar um sitemap aqui e o Google se vire para encontrar. Mas eu percebi isso até em um projeto que eu fiz de eleição, sabe, Amanda? Nesse projeto de uhum. eleição, enfim, foi o conteúdo para o Brasil todo, sabe? Para cada, se não me engano, foi cada cidade do Brasil. E a gente separou no sitemap por, foi assim, foi um índice, foi estado, depois cidade, sabe? Foi quebrando ali, e a gente percebeu que o Google indexou tudo perfeitamente, sabe? Ele encontrou todas as páginas, assim, foi muito rápido. E até recentemente uma SEO também, né, veio falar comigo, poxa, Liz, eu estou com um projeto grande, coloquei no sitemap todas as URLs, não está indexando nada. O Google não está encontrando. E era exatamente esse ponto, ela colocou tudo junto, sabe? E o Google não estava encontrando. E a gente percebe que para IA também tem isso, né? Sim, totalmente. A gente estava até comentando na primeira live, né, o quanto é importante organizar esse índice de sitemap e subdividir melhor o sitemap para organizar a estrutura e também ficar mais fácil de ler, porque também o sitemap fica pesado. Ele demora para carregar todas as URLs direitinho e o Google vai ter dificuldade de rastrear, o ChatGPT vai ter dificuldade de rastrear. Então, é importante a gente organizar bem. E sair do óbvio, como você fez esse projeto de eleição. Não é só o que, por exemplo, o plugin do WordPress já separa, né? Post, página, produto, categoria, quando a gente tem o e-commerce. Não é só isso. Quando a gente divide melhor em estrutura, como você fez nesse case, a gente consegue uma organização melhor e o Google entende também a correlação entre essas páginas, né, de uma forma mais fácil. Às vezes a gente deixa tudo na mão da linkagem interna para o Google descobrir sozinho as páginas, né? E deixa de lado o sitemap, mas o sitemap é muito importante. Eu sou a pessoa cri-cri que fica ali olhando a cobertura de páginas o tempo todo para resolver os problemas. Uhum. Mesmo que não seja tão relevante assim, eu gosto de ver aquele gráfico bonitinho, com o mínimo de páginas cinzas ali dentro do gráfico. Então, e tem gente que é o completo oposto, nem olha para essa parte. Exatamente. Ó, Marcos Branco Lima, daqui, ó. Sitemaps precisam ser especializados para facilitar a indexação e o acompanhamento dessa taxa. Então, isso é o que a Amanda falou. E até, aproveitando, o Micael colocou uma pergunta aqui para a Amanda. Deixa eu colocar aqui no coisa. Amanda, explica para o público geral o que é arquitetura de informação e por que ela é importante. Claro, a arquitetura de informação, ao contrário do que as pessoas pensam, não é só estruturar um menu de navegação. É a gente pensar na estrutura base inteira do site, como essas páginas vão se conectar, o que linka com o que, como a gente organiza taxonomias, organiza os clusters dentro desse site. Então, a gente pensa em tudo e não só no que está visível ali no menu de navegação, como que vai estar os links no rodapé, como que vão ser os filtros, tudo isso está dentro dessa organização de arquitetura de informação. E quando a gente pensa isso desde o início, desde o princípio, a gente consegue dar. Até brinquei numa aula que eu dei o caminho dos tijolos dourados do Mágico de Oz. Então, a gente dá o caminho correto, tanto para o usuário, tanto para o Google, tanto para a IA, a gente consegue fazer a navegação ser mais fluida. E consegue fazer também uma estruturação, já pensando em usabilidade,
que a gente pensa em todos os caminhos de navegação possíveis e facilita para perfis de público diferentes. Então, uma pessoa pode navegar por um caminho específico, a outra pode ir por um outro caminho, mas todas chegam no lugar que querem. Então, é isso que é importante a gente organizar direitinho essa estrutura, essa arquitetura para o usuário e para que os robôs e crawlers consigam rastrear direitinho as páginas que a gente quer. Exatamente, exatamente. Aí deixa eu te fazer uma pergunta, até não sei se tem, a gente tem a ver com esse ou até acho que mais para o primeiro tópico de estrutura de URL. Muitas vezes quando a gente cria um blog, Amanda, a gente cria lá as categorias e tudo mais, sabe? Mas quando a gente vai ver a URL realmente do post, ela não tem a categoria, ela tem só barra blog. Barra blog é o nome do post. Isso, de uma certa forma, prejudica em algo ou não, sabe? Fiquei até pensando em relação a isso. Eu já vi projetos menores que às vezes não usa nem barra blog e consegue ter um bom resultado. Mas pensando até numa estrutura de análise de dados, por menor que seja o projeto, isso ajuda você a entender comportamento de busca com base em categoria, subcategoria, separando o blog das outros tipos de página que tem dentro do site. A gente consegue analisar e fazer recortes melhor de análise de dados utilizando a estrutura de URL padrão completa, colocando ali barra blog, colocando categoria, tudo bonitinho. Então, além de facilitar o Google entender o caminho e a hierarquia das páginas dentro do site, a gente consegue também ter esse entendimento melhor na hora da gente analisar os dados depois. A gente vai ter um recorte de dados muito mais preciso e não vai precisar fazer na mão, né? A gente vai conseguir filtrar melhor. Sim, sim. Eu fiquei na dúvida, até pesquisando para fazer essa live, quando veio esse tema da estrutura de URL, eu pensei logo nisso, né? Eu falei, caramba, será que seria, então, benéfico ter ali a categoria no blog? Porque muitos não têm até para ter uma URL menor, né? Ter uma URL mais concisa ali. Mas, Sim, o Breadcamp, que é um recurso que também faz parte ali dessa estrutura de arquitetura e que a gente consegue fazer a marcação de dados também, já ajuda o Google a entender a hierarquia da informação, mesmo que ela não esteja diretamente na URL, né? A gente marca ali qual que, da onde veio a categoria, depois o post, até a estrutura final ali certinho. A gente consegue marcar esse dado para o Google entender essa hierarquia. Mas eu sou a favor de deixar na URL também. aham. Não deixar tudo na mão do Bert Gumby ou dele descobrir sozinho essa hierarquia, né? Peraí que daqui a pouco a gente vai mudar aqui no site. Muita gente vai mudar ali no blog daqui a pouco. E a gente entra até num tópico, né, que você acabou do breadcrumb. Vamos falar de dado estruturado agora, Isso. né, que é um item que como é que fala? É, um item que é muito falado, né, a gente sabe que tem muita gente achando que o dado estruturado é o salvador da pátria, como eu falei no início. Ele é importante até para organizar os conteúdos, enfim, essa questão, essa analogia com a biblioteca que a Amanda fez no início. Vamos falar sobre isso, né? Como que você pode usar no seu site, porque quando no Google normal, né, a gente, claro, usa também, é importante para você organizar os seus conteúdos, informar já de cara para o Google qual é o tema, qual é o produto, qual é o preço, enfim, tudo na sua página, mas também tem a questão do rich snippet, né? Assim, não, como é que é o nome? Eu esqueci, Amanda. Feature É snippet? isso? Eu esqueci o nome, aquelas estrelinhas, aqueles do produto. Eu também chamo de conteúdo rico, sem usar Ah, recursos da SERP, como a Semrush também coloca ali. exatamente, exatamente. E a gente usa bastante isso no Google, até para chamar a atenção do usuário, né, que está ali procurando na SERP, dar ali um destaque no resultado. Mas, enfim, na IA não tem isso, né? Mas aí tem outros motivos para a gente usar isso na IA, e aí vai muito do contexto que a gente quer informar sobre a página
para a OpenAI, para a Perplexity e outras. Sim, completamente. Claro que existe uma diferença de processamento entre cada IA, né? Que eu acho que um mais importante é que todo mundo está colocando todo mundo no balaio do chat GPT. Mas o chat GPT processa dados estruturados de uma forma, Perplexity processa de outra forma, e o Google, com a Overview, processa de outra forma. A gente tem o Google já com isso embutido dentro do algoritmo dele, que ele já usava os dados estruturados para entender contexto, para interpretar melhor aquele conteúdo. Então, obviamente, ali no overview ele vai usar da mesma maneira para complementar ali a resposta de IA. O Perplexity também consegue ler e rastrear super bem o esquema, então isso vai ajudar também ele a dar uma resposta rápida em tempo real. Agora o ChatGPT, ele usa o Bing Search para poder interpretar esse tipo de dado. O Bing Search vai lá, rastreia a página, interpreta tudo aquilo e dá mastigado quando é um dado em tempo real, usando a web, para poder mostrar para o usuário final a resposta, o contexto, e indicar aquela página ali nas fontes, né? Ou fazendo a citação direta. Mas a forma do ChatGPT interpretar é outra. Ele não lê diretamente o esquema. Ele não vai lá na página, processa aquilo e entrega a resposta. O Bing Search faz isso por ele, faz esse processamento inicial e depois mostra para o usuário. Então, quando a gente fala que ajuda, indiretamente ajuda, no caso do ChatGPT, mas é indireto, porque ele não lê diretamente aquele código esquema como o Perplexity ou como o próprio Google. O processamento é um pouquinho diferente, mas não deixa de ser essencial, porque a gente tem que diversificar nossos canais e pensar em todos os canais que a gente vai aparecer. Então, se é importante para o overview, se é importante para o Perplexity, obviamente, mesmo que indiretamente, vai ser também para o chat GPT, né? Sim, sim. Esse eu tocou num ponto até importante, que eu vou fazer até um parênteses, né? Porque é, o, o ChatGPT ele está fazendo ali scraping, né, as informações do Google e, enfim, para pegar ali algumas informações do resultado do Google. E aí tem algumas pessoas até falando, então o SEO é o mesmo, eu não preciso fazer nada, só preciso estar bem no Google para aparecer no ChatGPT. Mas a gente sabe que não é só isso, né? Tem todo um processamento, o OpenAI, ele, enfim, encontrou o dado, ela vai processar esses dados, ela vai entender o contexto, ela vai sintetizar essa resposta. Então, tem todo um processo para que ele exiba o seu resultado ali quando o usuário, enfim, fizer alguma solicitação. Então, isso que a gente quer deixar claro, né, Amanda, que apesar da base do SEO ser a mesma, tem sim algumas variações que a gente tem que ficar de olho e, enfim, otimizar para isso. Exato. E a boa prática de antes permanece no sentido dele. Eu vou escolher o dado estruturado que faz sentido para aquela página. Não é colocar qualquer dado estruturado na página ou encher de dado estruturado sem contexto, se não tem relação com aquele conteúdo. Então a gente tem que ter parcimônia, né? Não vai exagerar nesse contexto para não prejudicar até mesmo o seu resultado. E até falando sobre Bing Search, eu tenho um case recente, tipo, fresquinho. Um cliente meu vendeu, dentro do share de receita dele, o Bing fez 8% no mês de agosto. Isso tudo porque eu fiz lá no Bing Webmaster Tools e trabalhei em indexação de páginas dentro do Bing. Então, ele teve esse recorte de venda super alto, sendo que o Bing não representava nem 1% das vendas antes disso. Então, eu acho que essa hegemonia, né, do Google, a gente tem que começar a pensar de uma forma mais abrangente. A gente não pode esquecer mais do Bing ali, porque o Bing é um dos principais fontes de recursos do chat GPT. Uhum. A gente não pode deixar mais ele de lado, observar a indexação e rastreabilidade ali dentro, que muitas vezes não é parelha com o do Google. Normalmente a gente tem muito mais página indexada no Google e muito menos no Bing. E se a gente não tiver indexado no Bing, dificilmente a gente vai ser citado no chat GPT. Exatamente. E aí entra no que você falou de monitorar os dados, que é importante. Apesar do Bing
enfim, e do ChatGPT eles gerarem menos tráfego do que Google e outros canais, possivelmente eles vão ter um usuário mais qualificado, que ele vai converter. Então, você olhando ali o número de conversões e fazendo esse comparativo, poxa, o que interessa para o cliente é quanto que ele vendeu, quanto que, né, gerou ali de receita, e não de tráfego. Então, por isso que é importante monitorar. Exatamente. Então, isso foi bem surpreendente, foi de um mês para o outro que isso aconteceu. Então, isso mostra como é importante a gente monitorar os dados ali, senão esse cliente tinha perdido quase 20 mil em receita, que poderia estar abrangendo ali dentro do resultado total do caixa. Uhum. Se não fosse esse trabalho, ele não teria captado essa receita. E agora, a partir de agora, a tendência é só aumentar, né? Sim, sim. E sobre isso, eu vou colocar até aqui no destaque, tá? É, Cadu vai fazer uma live na quarta-feira que vem com o Alex Rodrigues sobre semântica e esquemas, tá? Ele vai mais a fundo mesmo. O Cadu, ele é CTO da Niara, tem mais de 20 anos aí de experiência em tecnologia, colocou a Niara, fez a Niara do zero, então, assim, lida com tecnologia e todo dia, e o Alex é um dos magos de semântica, né? O que mais sabe aí de semântica, um dos que mais sabe de semântica. Então, eles vão a fundo falar sobre semântica e dados estruturados aí para vocês ficarem por dentro de tudo e otimizarem os seus projetos. Cadu colocou aqui, ó. A Microsoft lançou recentemente a NL Web, junto com a Cloudflare, que é uma iniciativa que usa dados estruturados. Falarei sobre isso na live de quarta-feira, então, quarta-feira, live aqui no canal da Liara, junto com o Alex. Deixa eu voltar aqui, tirar o dele, vamos lá. Ó, o Pablo teve que sair, mas falou que está muito, muito bom aqui. Parabéns pelo conteúdo da live. Micael, vamos lá. Exato. Se você pegar uma página e inserir dados estruturados, deixa eu colocar até aqui, senão eu me perco. Ó. Se você pegar uma página e inserir dados estruturados para além do que o Google pede e utilizar o Index Now para o Bing, você poderá observar mudanças em minutos ou horas, tanto no Bing como no Copilot e, em sequência, no GPT. Deixa eu... Esse do Index Now é uma excelente dica. Tem projetos que eu coloco tanto o Index Now quanto a API de indexação do Google para ter essa resposta mais rápida. No WordPress isso é bem fácil de fazer, tem um plugin do RankMath que faz isso, que tem essa integração com as duas APIs, tanto do Bing quanto do Google. E tem lá, o mais chatinho é do Google, que você tem que criar um projeto no Google Platform, criar o um usuário dentro do Google Search Console, mas tem um passo a passo ali, com print, tudo que o próprio RankMath faz, então é facinho. Agora, em outros projetos, é um pouquinho mais difícil, mas vale a pena. Eu peguei alguns projetos que eu tive que fazer na mão essa integração com a API de indexação do Google e do Bing, e deu super certo também. Então, é legal vocês trabalharem isso no projeto, que vai ajudar na IA também. Mas essa de indexação do Google, ele é para alguns mercados. Eu sei que não é para todos, né, Amanda? Tem de transmissão de futebol, empregos também, se eu não me engano. Tem algumas específicas, certo? Esse da API de indexação do Google serve para todo mundo, independente de segmentos. O que é legal dele é que ele faz uma atualização meio que automática. Quando você exclui uma página ou atualiza ela, ele já vai lá, é como se ele tivesse pegado a URL e forçado a indexação, que nem no Google Search Console. E também você consegue enviar lotes de URLs de uma vez. Você consegue mandar até 100 URLs de uma vez, se não me engano, não lembro o número exato. Mas para indexar junto da API, para forçar essa indexação, né? Entendi. Sendo que o limite diário nosso lá manualmente é muito baixo, né? Sim, sim, acho que foi direto pelo Search Console, que são menos de 20 por dia, né, se a gente quiser por lá. É porque eu perguntei porque eu lembro que eu vi ano passado, se eu não me engano, como que a gente podia enviar URLs para indexar para o Google, né, mais rapidamente. E na época pode ter
mudado, mas na época era para alguns mercados específicos, não era para todos os sites da web, mas pode ter mudado. Então, enfim, mas que bom que tem essa opção. Tem, agora dá para usar para todo mundo. Eu já peguei na fase que dava como que foi nas primeiras implementações dessa API, mas eu já Uhum, fiz ela para site de notícias, para site de vagas, para e-commerce, para vários segmentos. uhum, uhum. A Andresa mandou aí um tutorial que tem no blog dela explicando como que você pode implementar a API do Google no, no site de vocês, né? No blog de vocês. Fiquem ligados aí, podem dar uma olhada. Agora a gente vai aqui para. Não, não é o último, é o penúltimo item. Vamos falar de um item que me fala, tipo, bugou a minha cabeça. A gente falou sobre esse tema, eu e Flávia, no Otimização Semanal, né, que foi sobre redirecionamento. E até então eu não tinha me tocado dessa mudança de como que é o redirecionamento para o Google, né, que basta ali fazer um 301 ou um 302, enfim, para informar para o Google que a URL mudou, né? Mas eu não tinha me tocado como que é agora na era da IA. Porque, apesar dela também, enfim, a gente redirecionou ali, ela vai ver essa página nova, claro, mas e o texto, né? E o contexto, na verdade, né? E o nome da marca e tudo. Então, isso muda bastante, né? Principalmente para quando tem uma mudança de marca, né? Acho que a Amanda pode falar porque a Amanda mudou de marca, né, Amanda? Sim, mais de uma vez, inclusive. Eu comecei com a minha consultoria como consultoria Foca, e era Foca com K. E tinha uma agência que era Agência Foca com C, mas era uma agência de offline. Mas isso deu problema na hora de eu registrar dentro do NPI, mesmo assim, mesmo com a diferença de tipos de serviço, ainda estavam dentro do mesmo guarda-chuva de segmento. E também teve outros segmentos aleatórios que tinham Foca com K, que também brigaram pela marca quando eu fui colocar o registro. Daí eu mudei para SEO 360 por conta disso. Mas a SEO 360 estava registrada globalmente no registro europeu. Daí eu não poderia expandir minha marca para fora do Brasil. No Brasil, eu poderia atuar fora do Brasil não por conta desse registro europeu. Então, me deu uma puta dor de cabeça. Não, e aqui em Portugal também acho que não pode registrar nomes, né? Então a gente vai ter que, enfim, fazer uma mudança aqui, mas não é nada que vai impactar na marca. Mas, enfim, tem essas questões, né? Se a gente quiser expandir para outros mercados, para outros países, tem que ficar bem atento com isso. É, bastante. E como eu me formei em design, esse negócio do NPI é uma coisa que eu deixei de lado, do tipo para lá. Eu fugi do que eu aprendi na faculdade. Na faculdade sempre falaram para fazer isso antes, fazer a busca no NPI antes, para ter certeza que não tem nada muito parecido, mas eu fui só começando e fui ver só depois com o registro. Então sempre dá esse problema, né? Tem um amigo meu, com o David Art também, que ele está sendo processado por um tigrinho aleatório por causa do nome dele, do canal dele. Não tem Qual nada que é a o ver nome os do canal? segmentos, mas estão brigando também. Qual que é o nome do canal? Deixa eu pegar aqui que eu não lembro certinho. Vai É pegando aí. chifre alguma coisa, pera. É Chief of Designer. Daí tem um tigrinho que tem também um nome muito parecido que processou, tá querendo processar ele pelo registro. Meu Deus do céu. Mas isso é super importante, e eu até não tinha me tocado e feito pensar em várias coisas, sabe? Porque, por exemplo, no seu caso, né, você tinha a foca e todo o seu conteúdo era foca, 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 né? Tudo ali na web. E aí, quando você vai para a Hub 360, ok, você informou para o Google via 301, né, que mudou a marca, enfim, a relevância vai de uma para outra, depois de um tempo ele vai remover essa URL do Google, né, do Foca, da Foca, mas para IA ela
mesmo assim, ela ainda vai conhecer as duas empresas como entidades separadas, sabe? Então, a gente tem aqui a Foca e a SO360. Então, como para a IA a gente tem. A IA ela leva em consideração o contexto. Lembra, o Google são sinais técnicos, a IA é contexto. Então, a gente tem que informar para a IA que a marca Foca agora é SO360, sabe? Então, a gente faz isso através de alguns sinais, né, vamos dizer assim, que pode ser, por exemplo, no dado estruturado, né, que a gente pode colocar ali que a marca tal agora é tal, sabe? Ou na página sobre também, e até vou emendar, porque eu acho que as pessoas subestimam demais a página sobre dos sites. Uhum. A gente colocar informação ali que, enfim, é importantíssimo, é essencial para que para alimentar as IAs, sabe? Então, você pode colocar ali no teu sobre, né, na página sobre, ó, a marca Foca agora é a marca SO360. Então, a IA, ela vai fazer essa correlação, sabe? Ela vai entender, poxa, então essa marca aqui agora é essa. Ela vai entender, ela vai associar as duas. Então, é por isso que a gente fala que o técnico ele tem que estar muito em conjunto ali com a parte de conteúdo, para você passar essas informações, né, de que você, enfim, informações técnicas via conteúdo, né? Não sei, acho que é mais exatamente isso. Isso, eu acho que é legal diversificar as fontes também. Então, se você fizer um post, colocar na legenda também, colocar em outros canais oficiais e redes sociais, eu acho que ajuda. Eu lembro de um projeto que eu atuei em 2017, que teve uma mudança grande no nome de marca, não foi algo pequeno. Era uma empresa de consórcio que foi comprada por um grupo. E ele passou por mudança 3 vezes. Então, a gente teve o nome X, depois teve o X mais palavra-chave do grupo que foi comprado, e depois teve a mudança completa do nome para o grupo comprado. E eu participei do processo de gestão desde o início desse projeto, desde antes até a mudança. E uma coisa que a gente fez bastante é criar uma página sobre a mudança, uma URL específica, falando empresa X agora é do grupo X. Tinha um pop-up com a informação logo na home também. Tinha post nas redes sociais, em todas as redes sociais. Então, a gente fez uma força-tarefa para o usuário entender que aquela empresa de consórcio mudou de nome. E a gente teve que fazer isso 2 vezes, tanto quando tinha a fusão dos nomes, quanto quando mudou completamente para o nome do grupo. É trabalhoso, mas isso ajudou o usuário a entender essa mudança melhor. E a gente indexou mais rápido também, não só com 301, mas quando buscava o nome antigo, a gente já aparecia com o nome novo, o Google já entendia essa correlação também. Exatamente, exatamente. E tem que ter até essa atenção quando vai mudar, por exemplo, para um subdomínio, sabe? Enfim, porque para realmente passar toda essa informação para IA. Então, é bem, bem importante a gente entender realmente como que ela está interpretando esses dados. E assim, se você tiver dúvidas, vai no Gemini, vai no ChatGPT, faz uma busca, entendeu? Vê como que ele está entregando o conteúdo relacionado à sua marca para você fazer ali alguma otimização. Mas lembrando que o seu resultado, ele vai ser diferente do outro fulano. Por quê? Porque você tem ali o seu histórico de busca, você tem, enfim, as suas. Como é que fala? O ChatGPT ele tem ali as suas informações, ele vai te dar um resultado diferente. Então, mas mesmo assim, é legal você ver como que a IA está entregando. Deixa eu só ver aqui o que colocaram aqui. Ó, um LinkedIn user, não sei qual o nome que não apareceu aqui, mas falou parabéns pelo trabalho, né? Que deu boas ideias aqui. O Mikael sempre participa bastante. Até mandei mensagem, eu comentei lá no meu post, eu falei, Mikael, participa lá para abrilhantar a nossa live. Então, tá aqui ele aqui. Ó,
falou quanto a isso para checar a relevância do termo na API do Knowledge Graph. Então, não sei se ele mandou aqui, mas. Ah, tá. Falou que, ó, o que a Amanda falou sobre dados estruturados, deixa eu até colocar aqui no dados estruturados versus IA, tem uma sessão do Web Almanac do ano passado. E aí ele colocou aqui o link que pode ser útil aí. Eu não consigo clicar agora, mas pode ser que eu, como está aqui na ferramenta, eu não consigo clicar. Ele Mas. não está aparecendo. Oi? Realmente eu não estou conseguindo clicar aqui. Aqui, aqui na ferramenta aqui de live a gente não consegue clicar, só ali no LinkedIn. Mas obrigada aí pelo link e a gente vai dar uma olhada. É, ó, adicionando quanto a isso, a mudança de marca dá para checar a relevância. Ah, tá. Ele só adicionou aqui, né? Do termo no Knowledge Graph. Dado estruturado pode ajudar, sim, né? É importante que você coloque ali no de organização que a organização era, enfim, como a gente falou, que foca e agora é SEO 360 pode ajudar, mídias sociais também e atualizações podem ajudar. Todo o contexto ali, todo o conteúdo pode ajudar a IA a entender. E a Andresa falou aqui, ó, eu sempre usei para tudo e sempre deu certo. Então, é realmente fazer ali, continuar com o que a gente sempre faz ali de SEO. E a gente vai chegando aqui no nosso último item, que é um item que eu vou dizer que é o item mais técnico, né? Aquele item ali que eu sei que, apesar de ser técnico, ele é muito importante, sabe? Para que a IA consiga, não só a IA, mas, enfim, os bots consigam, eu ia falar uma palavra em português de Portugal, que é aceder, né? Acessar o seu conteúdo, que é a parte de JavaScript, né? Que é muito importante. E até vou aproveitar, vou pedir para Amanda comentar, que eu lembrei agora, de um post do Vitor Gabre, né? Que falando sobre que JavaScript não é JSON, né? Então, acho que é legal a gente falar sobre isso. O JavaScript não é livro estruturado, não é o esquema. Então, se você puder só dar uma explicação, Uma uma pincelada. pincelada, né, sobre isso. É que nem a gente tem o JSON, o JS, e a gente tem também o jQuery. É como se fossem frameworks diferentes. A base vem do JavaScript, mas ele não é um JavaScript propriamente dito. Ele tem as suas particularidades, né, na hora de montar o código, na hora de interpretar aquilo. É diferente no ponto de vista técnico. Para quem não programa, pode parecer a mesma coisa. É tudo script, mas não é. Tem diferença. Então, pensa que todo princípio de código, a gente tem um framework ou uma base por trás, né? Então, vão se ramificando e diversificando para funções específicas e para cada atributo dentro de um projeto. Então, tem um código base sempre e ele vai se ramificando, se personalizando e mudando ao longo do tempo, né? O código tem uma ordem lógica, mas ele é mutável ao mesmo tempo, conforme a tecnologia vai avançando. Por isso que tem essa diferença. Exatamente. A Amanda é a melhor pessoa. Nossa, eu vou falar que como eu falei, né, na live passada, eu fiz até curso de programação, mas era muito para mim, Amanda. Minha cabeça não conseguiu acompanhar, então eu tenho até parabéns você, porque eu falo, eu falo pro Cadu sempre, cara, eu fico olhando ali os códigos dele, meu Deus, mas eu acho muito legal. Que bom que você está aqui podendo Não sei explicar. se eu não sei se quem está na live e já programou antes lembra do Bootstrap. Isso, eu acho que isso é um bom exemplo. O Bootstrap é um framework baseado na estruturação de código para um layout de site, por front. Mas ele não é igualzinho ao CSS puro, um HTML puro, ele tem as suas particularidades na hora de montar as linhas, a estrutura mesmo do código, colunas. E isso foi desenvolvido há muito tempo atrás, uma digievolução do front naquela época, e era uma base muito boa para você desenvolver mais rápido. Então, quando um código sofre uma mudança para um princípio específico, normalmente é para facilitar.
para a gente conseguir programar para objetivos específicos e de forma mais rápida, né? Não sei se eu consigo explicar de uma maneira mais simples. Eu espero que sim, mas ficou bom, ficou melhor do que eu explicaria, então, assim, ficou maravilhoso. Mas se tiverem dúvidas aqui, deixa aqui nos comentários que a gente vai, enfim, a gente pode tentar explicar de outra forma, se não ficou tão claro assim. E aí a gente vai aqui para o último item, que é a renderização, né, do JavaScript, que, como eu falei, é muito importante para o Google e o meu cachorrinho está aqui falando comigo. É muito importante para o Google, tá? Porque, apesar dele conseguir ler ali o JavaScript e tudo mais, né? Pode ser que ele. Não sei, pode ser não, né? Ele vai ler, mas ele vai demorar um pouco para renderizar, ele vai demorar um pouco para te colocar numa fila. E eu vou te falar que eu não sabia, entre aspas, que demorava tanto essa fila, porque tem até um site que tem um exemplo de hoje, vamos dizer assim, né, Amanda? Porque ele tá com esse problema, sabe? Não, enfim, do JavaScript não renderizado, e está demorando, acho que uns 3 dias para o Google indexar essa URL, sabe? Enfim, eu não sabia que era tão demorado assim, eu achava que era pelo menos mais rápido, enfim, mas o site está corrigindo tudo isso. E para IA também, quer dizer, também não, né? É ainda pior, porque se o Google consegue renderizar, a IA não, né, Amanda? Então, ainda tem esse problema do seu conteúdo ele não estar visível para IA. Então, se você tem esse problema, né, calma que tem solução, a gente vai te falar como que você pode resolver. Sim, o Michael até comentou aqui, o JSON é um formato para troca de dados. Ele resumiu melhor do que eu, o que é especificamente o JSON. Eu tirei do baú, Bootstrap, Andresa. E falando sobre renderização, eu tenho uma indicação de uma ferramenta que me ajudou muito no projeto, que era todo em SPA, todo em JavaScript. Eu não sei se eu consigo pôr aqui no chat. Consegue, vai ser. Vem do lado. Eu posso mostrar ele aqui também, Pode ser, compartilhar a pode ser. tela. Deixa eu compartilhar aqui. Vou só dar uma reduzida, que minha tela é enorme. Sempre esqueço de reduzir ela, daí fica muito pequeno. Já tá dando para ver, né? Sim, aqui pelo menos está. Não sei se o pessoal, se não tiver, pode comentar aqui no chat. Eu tava com o site do Magazine Luiza aberto, eu vou pegar ele de exemplo aqui. Ah, eu adoro Eles têm essas. eu adoro esse site também. Ele facilita muito a vida, principalmente nessa questão de renderização. A gente tem tanto a ferramenta de per-render quanto o de render. Aqui no per-render, se eu colocar aqui a URL da Magazine Luiza, eu consigo selecionar qual agente que eu quero, qual user agent eu vou usar aqui para o teste. Tem tanto de os tradicionais de search, quanto ferramentas de SEO, quanto redes sociais. E ele também tem agora a parte de IA aqui. Que Eles legal. atualizaram e É muito colocaram os crawlers também de IA para ver como eles estão que renderizando. show. Então, eu posso pôr para todos, por Uhum. exemplo, e eu coloco ele para testar aqui. O que é legal da ferramenta de pré-render? Ele pega os primeiros segundos do processamento da página ali. E é muito comum a página não apresentar o resultado final de forma rápida para os bots e mostrar uma informação errada ou uma informação padrão e depois ele atualiza essa informação quando termina de renderizar. Então é legal para a gente ver como que ele está processando. Aqui ele está redirecionando para com www, que eu acho que é a versão principal aqui que eu colei 100. Ele está dando 301 aqui na canonização deles. Deixa eu cortar aqui. Nesse pre-render aqui,
em um projeto específico JavaScript, nos primeiros segundos ele renderizava um título e descrição padrão, por exemplo, de SEO, e não estava renderizando a otimização que a gente fez. Só quando ele terminava de renderizar, que daí eu vi por aqui. Tá com captcha aqui, então ele não tá puxando o título e a descrição, mas o que ele vê aqui no por render? Ele mostra aqui qual o agente que foi do teste, qual o status ele puxou, porque pode ser que para um bot específico pode dar um código de status diferente. Se teve um redirecionamento, título e descrição aqui na renderização principal. E esse aqui, a gente pode fazer a mesma coisa. Deixa eu pôr o www aqui. Seleciona qual agente que a gente vai usar. Deixa eu pegar um de IA de exemplo. Vou pôr aqui para ele fazer a renderização. Você pode personalizar os segundos aqui para renderização e personalizar a região, usuário e senha, se for um lugar que está ainda fechado, né? Mano, o que seria esse personalizar os segundos? Qual seria a diferença de 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos? Vamos dizer assim. É que pode ser que a sua renderização completa não chegue no tempo que você colocou aqui. Você pode otimizar isso. Uhum. Então, aqui, ó, post-load timeout. Então, se passar de 5 segundos, ele vai dar timeout, ele não vai renderizar nesse teste. Então, você consegue personalizar esse tempo certinho. Aqui ele mostra o código HTTP e todo o HTML que foi renderizado aqui. Então, a gente vê que, por exemplo, o texto oficial da página às vezes não está renderizando no HTML. Isso é bem importante em caso de site JavaScript, às vezes só aparece o script aqui. E aqui na aba de Rendered Page, ele mostra o visual da página, a parte de design mesmo, para ver se ele está enxergando da mesma forma que o usuário enxerga. Está renderizando logo, todo o CSS bonitinho, se tem algo quebrado. Em casos de site JavaScript, é muito comum que a renderização fique toda quebrada, parece aqueles HTML antigos, site antigo abandonado. Então, tem muito disso. Eu não sei por que ele está pegando um CAPTCHA quando eu digito aqui no da Magazine Luiza. Provavelmente ele deve ter algum bloqueio de firewall ou algo específico que não está permitindo esse teste aqui por essa ferramenta. Então, às vezes, é isso que está acontecendo no caso do site que a gente colocou aqui de exemplo, mas normalmente ele mostra o texto final, o HTML final da página aqui e como ficou visualmente aqui no Rendered Page. E aí tem algo algo muito bom também, até no Google Search Console, né? Porque ali você consegue testar a página publicada, ver ali qual é o screenshot, né, do Google, o que ele identificou ali, e até o HTML. Então, ali você já consegue também saber se ele está conseguindo ler todo o seu conteúdo ou não, né? Então, por exemplo, esse site que eu comentei agora há pouco, nesse teste, você vê claramente que o Google vê ali uma página em branco, sabe? Então, é muito importante esses testes, seja nessa ferramenta ou até ali no Google, né, no Google Search Console, para você ver realmente o que o Google está lendo, acessando do seu site, sabe? Então, fica muito claro aí. Sim, o Mikael comentou aqui, né? Eu acho essa verificação de diferentes user agents bastante negligenciada, eu também acho. Porque a gente tem muito insight, como ele falou aqui, como cada crawler está renderizando ou não. E se a gente está falando que o ChatGPT ele usa muito a base do Bing para indexação, se o Bing não está renderizando direito, o Google tá, isso vai ser um problema. Então é legal a gente fazer esse teste por diferentes tipos de user agent e identificar as melhorias em cima disso, né? Fazer a priorização. Eu vou, não sei, quando você terminar aí, eu vou mostrar só uma página aqui do guia da OpenAI, falando sobre o JavaScript, o que ele lê ou não. Mas aí você pode terminar, depois eu faço rapidinho. Sim, e o Mikael também complementou ali, ou seja, se o seu site é lento, pode ser que o tempo definido não seja suficiente para carregar o conteúdo renderizado da página, exatamente. Pode se perguntar, mano.
Daí a gente volta, né? Não, pode falar, para terminar, desculpa. Não, imagina. Daí a gente volta, né? As pessoas falam, não, porque o SEO técnico vai morrer por causa da nova era da SEO. O SEO Verdade, técnico não verdade, importa mais. verdade. Deixa eu te perguntar, isso que o Mikael falou, por exemplo, eu vejo em alguns sites que o title ele é montado via JavaScript, por exemplo. Só que aí quando você acessa o site, o title não está montado, sabe? Não está ali. Seria isso, né? Que ele está falando aqui do tempo de carregamento dos itens, da renderização, desculpa. Eu acho que ele está falando da renderização completa da página, Hum, né? Desse teste aqui final, né? Mas o que você falou, eu percebi isso num projeto no pré-render. Que daí eu vi que em determinados X segundos ele pegava o título e descrição padrão que estava configurado no JavaScript, e só depois de terminar de renderizar e que isso levava um tempo bom, é que ele mostrava o título e descrição otimizado. Então o Google e nenhum buscador conseguia identificar exatamente o título e a descrição que a gente tinha trabalhado ali na otimização, uhum, uhum. por conta do tempo. Entendi, entendi. Bom saber, bom saber. Amanda, posso roubar rapidinho sua tela? Deixa Pode, eu colocar aqui. vou. Só para a gente finalizar essa parte aqui do JavaScript, e eu estou aqui com o guia da OpenAI, eu coloquei aqui para traduzir para português, né, só para ficar claro aqui, realmente aqui do lado esquerdo, né, rastreadores de IA, se eles renderizam ou não JavaScript. Então, veja aqui, né, o Google, o Gemini e o modo AI, eles sim renderizam ali o JavaScript do site, né, então não teria problema nenhum. A Apple também, então ali assim, Apple Bot renderiza JavaScript por meio de um rastreador baseado em navegador, então ele processa JavaScript, CSS, solicitações Ajax e outros recursos necessários para a renderização de página. E a gente vem para ChatGPT, Claude, Meta, tem uns que eu não conheço ainda, ó, ByteDance e... porque está traduzido, desculpa, deixa eu voltar aqui para português só para a gente para conseguir para inglês, ó. ByteDance e Perplexity, eles não renderizam. Então, isso que a gente falou agora, né, que a Amanda mostrou aqui o da Magazine Luiza, e como você pode identificar ali se está renderizando ou não o teu conteúdo, teu código ali, isso é importante porque ChatGPT, Claude, Meta, ByteDance, Perplexity, eles não renderizam, eles não vão acessar o teu conteúdo. Então, tudo que você colocou ali de texto maravilhoso, lindo, falando da tua marca, falando, enfim, do teu produto, não vai ser lido por esses bots de IA, tá? Então, tem que fazer essa otimização que a Amanda comentou agora há pouco. Isso, tem que estar tudo visível no HTML naquele teste de renderização. O texto tem que estar lá, o conteúdo tem que estar lá, senão eles não vão identificar. Aí vai entrar no que o Mikael disse aqui, que provavelmente quando o JavaScript não está renderizando ali o HTML bonitinho, esses dados podem ser pegos dos dados estruturados. Exatamente, exatamente. Deixa eu voltar aqui. A gente vai chegando a... Mas Vai realmente, falar. o ideal é o HTML. Não tem jeito. Tem que estar presente ali. Esse é o ideal para a gente garantir que a gente está entregando a informação, né? Até porque no dado estruturado a gente não consegue pôr o conteúdo completo. Então, por isso que é importante estar ali no HTML. Exatamente. Ó, Micael ByteDance é a empresa do TikTok, ele colocando aqui essa informação para mim. É muita coisa nova, né? Às vezes eu perco algum nome novo. Mas a gente está chegando no final da live, né? Me falem aqui nos comentários se vocês gostaram das informações aqui, se foi benéfico, né? Se vocês vão usar aí nos projetos de vocês, se tem alguma dúvida, a ideia é realmente sanar as dúvidas de vocês. Se algo não ficou bem esclarecido, a gente vai voltar com uma outra live, né, para falar exatamente sobre esse ponto para vocês. O que a gente queria falar aqui, até o que a Amanda comentou agora há pouco, que
SEO técnico é muito importante. O profissional de SEO técnico, ele é muito importante. A gente sabe que tem ferramentas que automatizam determinados processos e, ok, você automatizar coleta de informações, coleta de dados, isso está ok. Assim como o Google Search Console tem ali, né, em páginas, vários erros e alertas, isso é normal, mas tem que ter um profissional ali durante todo o processo, até para validar tudo que está sendo informado pelas ferramentas, sabe? E a gente vê isso hoje, né, Amanda? Apesar do Google, ali no Search Console, informar alguns erros e acertos e alertas, todo mundo acha que é um erro. A pessoa não vai ali, Uhum. cliente, não cliente, SEO, às vezes acha que ali é um erro. Então, é muito importante um profissional de SEO técnico, ele não vai ser substituído, ele não vai diminuir ali a importância dele durante todo o processo. Deixa, Isso aí. deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Não, a gente é só vou voltar aqui, ó, só uma última frisada, né? Vamos lá. O SEO técnico era mais de sinal técnico antes, e agora a gente vai para essa parte de compreensão de dados. Então, segunda-feira a gente se vê, tá? No Otimização Semanal, junto com a Flávia, ali dando as notícias mais importantes do mundo da busca. E na quarta-feira tem uma live aí do Cadu com o Alex para a gente comentar aqui e falar sobre semântica e esquemas. Espero que tenham gostado. E até a próxima, pessoal. Obrigada, Amanda. Obrigada, eu. Até a próxima, gente. E obrigada pela participação. Hoje teve bastante engajamento aqui. Ó, tem até um elogio aqui do Micael. Ó, maravilhoso, parabéns, Amanda. Sempre muito didática e certeira no que apresenta. Sempre muito maravilhosa. Obrigada, Michael. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau.